6. Glória a Jesus. Glórias ao nosso Pai. Continue adorando o nome do Senhor neste lugar. Continue glorificando o nosso grande Deus, porque esse poderoso Deus caminha no nosso meio. Enquanto a igreja adora, enquanto a igreja glorifica, Deus vai operando, Deus vai curando. Nós vamos orar daqui a pouco só para confirmação dos milagres, porque os milagres já estão acontecendo. Basta você crer, meus irmãos. Basta você colocar diante de Deus o seu coração, porque você vai sair daqui hoje liberto, curado, transformado, as portas abertas em nome de Jesus. Vamos ver a palavra de Deus que diz assim, quem encontrou diga glória a Deus. Marcos 10, 46. E vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Senhor, nós te louvamos pela tua presença, nós te louvamos pela tua palavra, nós te agradecemos por tudo que o Senhor está fazendo aqui nesta noite. E eu oro para que o Senhor faça ainda mais, Senhor. Que esta palavra venha alcançar o objetivo do Senhor neste lugar. Que esta palavra venha, Senhor, tocar, libertar, trazer graça, revelação, direcionamento do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Pode se assentar, dá uma salva de palmas que é para Jesus. Bem alegre que glorifica o nome do Senhor. Nós vemos aqui Jesus curando este homem que não tinha nem o seu próprio nome conhecido, reconhecido nesse texto, porque ele era alguém chamado pelo nome do seu pai. Bartimeu não era o nome dele. Bartimeu significa filho de Timeu. Então, aqui nós temos o nome do pai dele, e ele era chamado por um nome conectado ao pai. Por que isso? Porque ele era tão pequeno na sociedade, tão desprezado, tão deixado de lado, que as pessoas nem se preocupavam de chamá-lo pelo seu próprio nome. Chamavam ele, está ali o filho do senhor Timeu. Mas aqui vai mudar todo o cenário da história daquele homem, porque Jesus vai passar naquele caminho. Jesus, ele entra na cidade de Jericó, e agora Jesus está de saída. E ali naquela estrada, naquele caminho, este homem vivia mendigando, sentado, pedindo esmolas, dependendo das pessoas para tudo, até mesmo para levá-lo até ali. Alguém precisou pegar na mão, conduzir. Na hora que terminava o dia, precisavam de novo pegá-lo, levá-lo até a sua casa. E assim era a vida daquele homem, vivendo às custas da boa vontade de alguém. Quem vive de esmola não tem uma renda, não tem um sustento fixo, não tem uma base. Tem dia que ganha um pouco mais, tem dia que não ganha nada, tem dia que ganha menos ainda, e assim esse homem vai vivendo. Mas ele já tinha ouvido falar de Jesus. Ele tinha escutado sobre o Jesus que andava por aquelas terras, curando, libertando, transformando, fazendo maravilhas. E agora ele vai ouvir que Jesus estava ali, porque uma grande multidão, barulho, ele escuta o barulho da multidão andando, falando,
e ele vai querer saber o que estava acontecendo e vão informar, é Jesus que está passando aqui na rua. Então ele se lembra de tudo que ele ouviu falar, e o seu coração já estava cheio de fé, e é por isso que ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Porque ele já tinha ouvido que Jesus teve compaixão de tantas pessoas, de leprosos, de cegos, de paralíticos, surdos, endemoniados. Jesus teve compaixão até de gente que estava morta. Então agora ele percebe, ele sente que é o momento de viver a compaixão de Jesus. Aleluia. Então ele começa a gritar. E ele vai gritando e pessoas vão chegar para ele e falar: cala tua boca, fica quieto, ele não vai te ouvir. Porque, irmãos, uma grande multidão, tinha gente ali caminhando com Jesus já há vários dias, tinha gente se atropelando para ficar perto de Jesus. Então as pessoas olhavam para aquele homem cego, desprezado no caminho, e pensaram: Jesus não vai parar por causa deste homem. Tem gente mais importante na multidão, tem outros que estão aí já faz tempo, Jesus não vai parar por causa dele. Mas quem pensa assim de Jesus é porque não conhece nada do caráter do nosso mestre. Aleluia! O nosso Jesus, ele não age conforme a aparência do homem, a condição financeira ou a posição social. Jesus, ele vai de encontro àqueles que o buscam de coração aberto. Aleluia! E aqui eu quero dar uma pausa na mensagem e dizer para você que não importa quanto você tem na tua conta, se a tua casa é própria ou é alugada ou é de favor, não importa se você anda a pé ou de carro, qual é a qualidade das suas roupas ou o quanto você conhece do português, em qual empresa você trabalha. O que importa para Deus aqui nessa noite é se você está neste lugar com sinceridade e o seu coração cheio de fé. É isso que importa. Se o seu coração está firmado no Senhor, então você pode clamar com toda a certeza de que será ouvido. Aleluia! Então aquele homem vai ser impedido por pessoas que vão dizer para ele: não fale, não clame, o mestre não vai se mover por você. Mas quanto mais diziam para ele ficar quieto, para ele calar a boca, mais alto ele gritava, mais ele clamava. Então Jesus parou, a multidão para também, e Jesus fala para alguém: chame aquele homem que está clamando por misericórdia. E aí vai chegar ali um outro grupo de pessoas. O primeiro grupo diz: cala a boca. Agora vem um outro grupo dizendo: levanta-te, tem bom ânimo, porque o mestre te chama. Aleluia. E a Bíblia diz que este homem cego, ele vai se levantar. Enquanto ele levanta, ele lança fora a sua capa e ele vai apressadamente até Jesus. Jesus olha para ele e faz uma pergunta: o que queres que eu te faça? E aquele homem diz: Senhor, eu quero ver. E a Bíblia diz que o Senhor vai ordenar: vai, que a tua fé te salvou. E logo, imediatamente, este homem começa a enxergar. E a partir dali, ele não vai para Jericó, ele não vai para outro lugar, a não ser seguir o caminho junto com a multidão que acompanhava Jesus. Que história maravilhosa! Que maravilha esse encontro que transformou a vida deste homem, que tirou ele da sarjeta, que não só devolveu a luz e a visão, mas fez com que a história deste homem agora fosse uma história de vitória, uma história de libertação, de cura, de restauração, de livramento, posso dizer mais, de prosperidade, porque a partir daqui ele não vai depender mais da boa vontade de ninguém, ele vai trabalhar com as suas próprias mãos, porque o texto mostra que ele era um homem esforçado. Então tudo mudou a partir desse encontro com Jesus. E é sobre esse encontro, sobre este momento, que eu quero falar nessa noite, porque essa história
ela tem muitas lições, muitos ensinamentos para a minha vida e para a tua vida, e nós vamos aplicar todos, porque o Senhor também tem uma história vencedora para cada um de nós. Aleluia! Nós vamos ver aqui que este homem aproveitou a oportunidade, que possivelmente seria a última que ele teria. A oportunidade de falar com Jesus, de ter um encontro pessoal com o Mestre. Era o seu momento. Ele discerniu, é agora. Porque Jesus andava por muitos lugares. Mas agora ele estava tendo a oportunidade de ter Jesus ali na sua frente, na rua onde ele ficava. Agora era o momento de ele receber o milagre, como muitos haviam recebido e ele já tinha ouvido falar. Ele aproveitou a oportunidade de Deus na vida dele. Irmãos, nós precisamos ter discernimento para também aproveitar as oportunidades que Deus nos concede para nos abençoar. Porque tem oportunidades na nossa vida que elas vêm, e elas vão, e elas podem voltar. Mas tem oportunidades que são únicas, que nunca mais iremos ter a mesma chance de sermos curados, libertos, abençoados. A unção, o mover e o poder de Deus, ele vem por ondas. Então tem aquele culto, tem aquele momento, tem aquela hora particular na tua casa, onde Deus traz um mover na sua vida, para mudar, para abrir, para desatar, para liberar você. E se nós não percebemos esse momento passa e pode não voltar outras vezes, ou pode demorar a vir outro momento como esse. Então é o que eu digo para vocês, todo o tempo, na hora do culto, esteja atento, esteja ligado no Senhor, porque no meio desse culto aqui tem anjos andando para lá e para cá. Deus está agindo no louvor, na oração, na palavra, nas ministrações, e é onde você será tocado pelo poder curador, restaurador e transformador e libertador do Senhor. Fique atento, porque todo momento com Jesus pode ser uma virada da sua história. Aquele homem aproveitou a oportunidade e ele fez o que ele podia fazer para não perder o seu momento. Ele não podia ir até Jesus sozinho. Ele não podia romper a multidão pela sua própria capacidade, porque ele era cego. Ele não podia fazer grandes coisas, mas ele podia gritar. E foi isso que ele fez. Ele pensou, eu não posso ver, eu não posso simplesmente levantar daqui e encontrar Jesus, mas eu posso gritar por ele. E aqui nós aprendemos com este homem, irmãos, que na presença de Deus, nós precisamos fazer o que nós podemos, o que está ao nosso alcance fazer. Talvez você não tenha condições de grandes coisas, mas você pode fazer uma oração simples. Aleluia. Levantar a sua mão na hora da oração no culto. Você pode estar aqui, talvez você está dizendo, pastor, eu estou numa situação tão terrível que nem um glória a Deus eu tenho força mais. Mas você pode estar aqui assentado dizendo, Deus, eu estou aqui, eu não consigo orar, não consigo glorificar, não consigo levantar minha mão, não consigo fazer nada, mas eu estou aqui, é o que você pode. Então Deus vai valorizar o seu esforço de fazer o que você pode fazer. O Senhor não espera de nós além daquilo que nós podemos fazer. Então faça aquilo que você pode. O homem gritou, ele não ficou lá alimentando ou lamentando a sua miséria. Eu não posso ser curado porque eu não posso ver. Não tem ninguém aqui para me levar até Jesus. Eu vou deixar passar porque eu não consigo sozinho. Não. Este é o meu momento, eu não vou perder a oportunidade, então eu vou gritar. Irmão, não perca a sua oportunidade. Esse culto é uma oportunidade para você sair daqui liberto, para você sair daqui transformado. Aproveite este momento, faça aquilo que você pode na presença do Senhor nessa noite, aleluia. O que é que você pode oferecer para Deus como gesto da sua fé? Faça isso. Nós aprendemos que ele não se intimidou, versículo 48.
Olha o que diz o texto, que muitos o repreendiam. Não foi uma conversa ao pé do ouvido. Fica caladinho aí, porque Jesus não vai te dar atenção. Não foi isso, foi uma repreensão. Cala a boca, fica quieto aí no seu canto. Para de gritar. Que barulhada é essa? Você está atrapalhando a multidão de adorar o Senhor. Não vai dar em nada seus gritos, ele não vai olhar para você. Mas quanto mais o repreendiam, veja o que a Bíblia diz. Ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Nós aprendemos que ele não se intimidou por causa das palavras contrárias, das pessoas que não acreditavam, daqueles que queriam sufocar o seu grito de socorro. Quantas vezes, irmãos, nós nos intimidamos? Nós permitimos que pessoas ou situações venham paralisar a nossa busca, a nossa fé, a nossa caminhada com Deus. Não deixe que nada, nem ninguém se coloque entre você e o seu milagre. Não permita que forças externas venham apagar a sua fé. Aquele homem, ao invés de desistir, é aí que ele se esforçava mais. É assim que a gente tem que fazer. Quando as ondas contrárias vêm, é aí que a gente tem que orar mais, clamar mais, vir mais à igreja, buscar mais ao Senhor. Quando o desânimo vem sobre nós, quando se levantam vários problemas de uma vez para tentar parar a nossa caminhada, quando vem aquelas palavras de abatimento, vem as notícias contrárias. Quantas vezes, irmãos, nós estamos clamando numa direção e as notícias que vêm totalmente opostas ao que nós estamos buscando de Deus. Tudo isso são palavras para tentar abater a nossa fé, para nos paralisar. Mas este homem não desistiu. Então a palavra de Deus para você é: não desista por causa das forças contrárias. Pode vir da parte do diabo, pode vir do mundo, pode vir das situações, pode vir de um amigo, pode vir de um parente, não importa. Fique firme no seu propósito, creia no Senhor. O importante é o que Jesus vai falar e não o que as palavras contrárias estão dizendo para você. Estão dizendo que a sua família não tem jeito, não adianta vir na igreja, não adianta clamar. Foi Jesus que falou? Se pergunte, é Jesus que está dizendo? Se não, meu irmão, ignora. Estão falando que não adianta você orar porque a sua situação da saúde ou financeira ou qualquer outra não vai resolver. Não está resolvendo, não vai dar resultado. Não desista por causa disso. É aí que você tem que orar mais forte ainda. Amém? Então este homem nos dá um exemplo de alguém que é insistente no seu propósito. Você é insistente no seu propósito ou você é do tipo de pessoa que joga fora rapidamente aquilo que você está buscando? É o que eu sempre digo: se a gente abre mão fácil de algo que nós dizemos que cremos que Deus nos pode dar, é porque aquilo realmente não tinha tanto valor assim para a nossa vida. Porque quando algo tem muito valor, é precioso demais, nós não jogamos fora por nada. Nós ficamos seguros até que Deus venha trazer uma palavra, uma resposta definitiva. Amém? Então este homem, ele não desiste. Ele continua clamando ainda mais. E ele vai fazer uma escolha. Ele vai escolher ouvir as pessoas certas. Da mesma forma que chegou gente dizendo para ele se calar, agora vai chegar gente dizendo: levanta-te, tem bom ânimo, porque o mestre te chama. Glória a Deus. Tem gente boa, tem gente ruim. Tem gente que traz desânimo, incredulidade, dúvida, medo e assombro. Mas tem gente de Deus também. Tem gente que se coloca diante de Jesus e ouve a voz de Jesus e diz para você que tem solução, que tem esperança, que não desanime, que não recue, que não se abata, que não desista. Com qual das vozes você vai ficar? Com a voz do desânimo ou com a voz que te inspira a fé? Amém. Deus usa muitos. Deus usa pregadores, Deus usa louvores, Deus usa a sua própria palavra, Deus usa anjos, o Espírito Santo fala, Deus te dá sonhos. Fique com aquilo que te edifica. Fique com a palavra que te abençoa. Glória a Deus. E se não soma na tua vida,
rejeita, cancela, anula, ignora, faz de conta que você não ouviu nada. Mas nós temos a tendência de dar mais atenção a vozes negativas do que as vozes abençoadoras. Quando pela manhã cedo, eu vou dar aqui um exemplo genérico de algo que acontece. Se encontrar com alguém de manhã cedo e esse alguém fala assim: eu tive um sonho com você essa noite. Sonhei com um buraco, você estava caindo no buraco, a terra veio por cima e te encobriu, e as pessoas gritavam e não achou mais nada de você, acabou sua vida nesse sonho. A gente fica assustado. Meu Deus, o que pode ser isso? Pode ser um sonho revelador, um alerta, uma direção para a gente vigiar, buscar mais, pode ser. Mas pode não ser nada. Mas a gente fica com aquilo na mente o dia inteiro, não é? Sonhei que você estava sofrendo um acidente, sonhei com um dragão, sonhei com fogo te queimando, sonhei com tanta coisa ruim com você essa noite. A gente já fica alerta o dia inteiro. Meu Deus do céu, tem misericórdia, me dá o livramento. Mas aí quando alguém, pela manhã, estou falando pela manhã porque a gente vai pensar nisso o dia inteiro. Alguém pela manhã fala assim: Jesus te abençoa, a paz do Senhor, a gente fala amém. Passando uma hora depois disso, parece que ninguém falou nada. Aí vem um probleminha, a gente já está desesperando. Ah, meu Deus, como é que eu vou resolver isso? Ah, meu Deus do céu, essa é a luta que eu estou passando. Irmãos, e aquela palavra que aquela pessoa encontrou conosco, mandou uma mensagem dizendo: Deus te abençoe, você vai ter um dia cheio de vitória. A gente nem guardou aquela palavra, porque a nossa tendência humana é ficar mais com aquilo que é pesado, com aquilo que é difícil, com aquilo que é medo, com aquilo que é assombro, do que com uma palavra positiva. Mas como eu preguei aqui outro dia, nós precisamos renovar a nossa mente. E é pensar conforme a palavra de Deus. E pensar conforme a palavra de Deus é ficar com a palavra de Deus como prioridade para as nossas vidas. Tudo aquilo que vier, que não se alinhar com a palavra, com o propósito de Deus para nós, ignora. Deixa de lado e fique com a palavra que vai te edificar. Amém? Então as pessoas diziam: vem, levanta-te que o mestre te chama. E agora, este homem vai viver um milagre extraordinário. Porque ele reagiu. Igreja, nós precisamos reagir. Glória a Deus. Não podemos ser passivos num culto, passivos diante de uma mensagem. Toda mensagem é uma palavra para nos levar a tomar decisões, posicionamentos, a sair do lugar que nós estamos, no sentido de vida e de situação, e ir para o lugar que Deus está nos apontando para uma vida alinhada com o propósito dele, conforme a palavra está sendo liberada. Então há mensagens que querem te tirar do lugar de enfermidade para te trazer para um lugar de cura. Há mensagens que querem tirar você do lugar do medo, dessa situação de assombro, de opressão e de prisão, para te dar a oportunidade de viver um tempo de liberdade. Mas nós precisamos reagir. Toda mensagem se pergunte: qual é a decisão que eu preciso tomar diante dessa palavra que está sendo liberada? Glória a Deus. É conserto, mudança de vida, posicionamento, é mais oração, é mais jejum, é avançar pela fé, é expulsar o demônio, é me consertar com alguém. Enfim, toda palavra, ela vem trazer para nós um chamado à mudança de atitude. E se nós não reagirmos à palavra que o Senhor libera sobre nós, em um culto como esse, por exemplo, a palavra vai vir, nós vamos ficar felizes, vamos concordar com tudo que for falado, mas amanhã a nossa vida continuará sendo a mesma vida de hoje e a mesma vida de ontem, porque nada muda. O pastor não vai mudar a sua vida, a igreja não vai mudar a sua vida, a pregação não vai mudar a sua vida. O que vai mudar a sua vida é tudo isso que está acontecendo aqui nesta noite. Deus usou e usando cada um da sua vontade, conforme o seu querer. A palavra sendo liberada, o que vai mudar a sua vida é tudo o que está acontecendo aqui, entrar no teu coração e você reagir conforme a vontade de Deus que está sendo manifestada neste lugar. E aquele homem reagiu. Quando falaram para ele: Jesus te chama, a reação dele no versículo 50, ele lançando de si a sua capa.
Ele vai jogar fora a sua capa e jogar fora, jogar para trás, deixar a capa para trás. Fala muito isso. Lançar a capa representa que aquele homem estava cortando o vínculo com o seu passado. Aquela capa acompanhou ele durante muito tempo, de dia e de noite. Aquela capa trazia lembranças, recordações, o cheiro do suor, quem sabe até de lágrimas ali, o cheiro da poeira impregnado naquela capa, trazia lembranças para aquele homem dos longos tempos que ele passou na beira daquela estrada, ansioso, angustiado, triste, esperando que alguém lhe desse alguma coisa. Quando aquele homem lança a sua capa, ele está dizendo, a partir de agora, a minha vida será diferente. Eu não vou depender mais de ficar à beira dessa estrada, então eu não quero mais vínculo nenhum com este passado. Sabe por que tem pessoas que não conseguem avançar e viver o que Deus tem para a vida delas? É porque ainda carregam uma capa impregnada do seu passado. E Deus está dizendo nessa noite, deixa o seu passado de vez. Acabou. O Senhor Jesus te chama para um novo tempo, para uma nova história. Viva este novo tempo, deixa as mágoas, as angústias, as feridas, os pecados, as lembranças. Deixa tudo isso lá atrás, acabou. Agora é tempo de viver uma nova história com Jesus. Ele te chama, levanta-te que Ele te chama. Lançar a capa também, meus irmãos, fala de agir antes de receber. Quando ele lança a capa, ele ainda era cego. E aquela capa era mais do que uma capa. Estudando sobre um pouco do costume, da cultura, desse momento da história, eu pude aprender que os cegos, mendigos, não só cegos, mas todo tipo de mendigo, tinha a sua capa como a sua ferramenta de trabalho. Era a capa que ele estendia para as pessoas lançarem ali a esmola. Este homem, o único bem material que ele tinha era a sua capa. Era a sua proteção. A capa servia para receber as esmolas. Servia também como um casaco na hora do frio. Servia também como um tapete para ele poder deitar e descansar. A capa era tudo de valor que ele tinha. Quando ele lança essa capa, deixa ela para trás. Ele está falando, aleluia. Eu acredito tanto que Jesus vai mudar minha vida, que eu não vou precisar mais disso aqui, que eu estou lançando agora para trás. O que até agora era o meu sustento, era o bem maior que eu tinha, era o meu refúgio, era o que me aquecia. Eu estou deixando isso para lá, porque agora eu me encontrei com Jesus. E Ele está mudando completamente a minha história. Em outras palavras, eu creio tanto em Jesus, que eu nunca mais vou ser mendigo. Eu nunca mais vou depender dessa capa para pegar o dinheiro que alguém vai jogar para mim, porque eu vou ter uma vida diferente a partir de hoje. Que fé extraordinária! Ele agiu assim antes de ver, porque ele tinha uma convicção, uma certeza absoluta. E é dessa forma que nós temos que nos posicionar diante do Senhor. É uma entrega total. Lançar a capa, irmãos, é uma entrega total de vida. Talvez para nós aqui hoje, na nossa cultura, não tenha tanto significado, mas eu estou trazendo você para aquele tempo, para aquele momento, para a vida deste homem mendigo. A capa era um símbolo, significado e um suporte para a vida dele. Quando ele lança a capa, ele está dizendo, agora o meu suporte é Jesus. Agora a minha vida é Jesus. O meu sustento é Jesus. Quem vai cuidar de mim é Jesus. Você sabe que esse Jesus também quer cuidar da sua vida? Que esse Jesus também é suporte para você hoje? E Ele também tem um futuro de vitória para ti? Então rompa com Jesus. A capa fala de muitas coisas. A capa fala de pecado. A capa fala de identidade de mendigo, de vida aprisionada, cativeiro na alma. A capa fala disso tudo.
Você sabia que nessa cultura, até para mendigar, precisava ter identificação? Não era qualquer um que podia sentar e pedir esmola. Para sentar e pedir esmola, tinha que ter uma capa. A capa era a identidade do mendigo. Essa capa o identificava como mendigo. Então ninguém proibia ele de pedir esmolas. Se ele tivesse sentado no caminho sem capa, ele não poderia pedir esmolas. Quando ele lança a capa, ele está dizendo: agora eu vou ter uma nova identidade. Não mais cativo, não mais prisioneiro, não mais mendigo. E lembra que tudo isso ele vai fazer com todo esse peso de significado antes de enxergar. Porque a fé dele era absoluta em Jesus. Que lição maravilhosa que nós não precisamos ver para crer. Nós cremos primeiro e depois é que nós viemos. Glória a Deus. Você não precisa ver a sua família salva para você glorificar o Senhor pela salvação deles. Você não precisa ter a sua vida próspera, as portas abertas e o seu corpo saudável para você adorar o nome do Senhor pelos milagres que você espera. Você não precisa ver nada disso antes. Você já pode começar adorando e glorificando e exaltando a Deus agora e tomando posições diante de Deus agora. É só uma questão de tempo para se manifestar. Porque a verdadeira fé não precisa ver, tocar e sentir primeiro. A verdadeira fé é uma certeza absoluta no coração. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento, é a prova, é a certeza das coisas que se esperam, é a prova absoluta, a convicção daquilo que não se vê. Não ande pela vista, ande pela fé. Amém? Aleluia. Ele lança a sua capa e ele levanta-se. Veja aí o texto. Lançando de si a sua capa, levantou-se. O levantar dele é porque ele decidiu sair da prostração e do conformismo. Ele toma uma atitude: eu vou me levantar desse lugar, desse chão, dessa sarjeta, dessa beira de estrada. Eu não me conformo mais ficar nessa situação. Jesus me chama para sair daqui e eu não me conformo mais de ser um cego e de ser um mendigo. Irmãos, o inconformismo com uma vida fora do propósito de Deus deve ser um dos combustíveis mais fortes para nós tomarmos atitudes na direção do que Jesus tem para a gente. Porque enquanto a gente se conforma com as imposições do mal, a gente diz: é assim mesmo. Meu pai foi assim, minha mãe foi assim, meu avô foi assim, meu bisavô foi assim, minha família, todo mundo é assim, então você é assim também. Meu vizinho é assim, meu colega também é assim, meu parente, meu conhecido, todo mundo na minha rua é desse jeito, na minha cidade também, todo mundo é assim, então eu sou só mais um, eu sou assim também. Conformismo te paralisa na beira da estrada da vida, onde você percebe que está todo mundo indo e você só fica parado, esperando favor, esperando alguém prestar atenção em você. Mas quando este homem entende que Jesus tem uma nova história para ele, ele se levanta dizendo: eu não me conformo mais de ficar sentado aqui, eu ainda não posso ver, mas eu posso andar, e se ele me chama, eu vou, porque eu sei que ele vai me fazer ver daqui a pouco. Não se conforme com as imposições do mal, com esse pecado, com esse vício, com essa treva, com essa escravidão, com essa opressão. Jesus é vida, e Jesus é vida com abundância. Jesus é transformação. Jesus é nova história. Jesus é libertação. Glória a Deus. Em nome do Senhor, se levante nessa noite, faz igual aquele cego. Se levante nesse chão para o novo tempo de Deus. Mas você, para se levantar, precisa ser um inconformado e precisa se esforçar também. Para se levantar, tem que decidir. E essa decisão é só sua. Se eu pudesse decidir por cada um aqui, irmãos, eu já teria decidido. Se eu pudesse decidir por cada pessoa nesse bairro, nessa cidade, eu já tinha decidido por elas. Já tinha decidido aceitar Jesus por elas, buscar Deus por elas. Já tinha decidido por elas ter uma vida transformada. Mas nem Deus decide por nós.
aquilo que é nossa decisão própria. O Senhor nos oferece a oportunidade, mas quem dá a resposta sim ou não para Deus é cada um. Então se decida nessa noite a ter uma vida diferente. Amém. Porque essa é a oportunidade que o Senhor oferece para cada um de nós. E aí, meus irmãos, ele vai chegar até Jesus. Oh, aleluia, veja que maravilha. Jesus falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? Pensa comigo, o homem era cego. Por que Jesus vai perguntar para um cego: o que é que você quer? É óbvio que o homem é cego, então ele vai chegar até Jesus querendo ver. Então a pergunta não era uma dúvida de Jesus. Não era uma dúvida de ninguém ali. Jesus não tinha nenhuma dúvida de que aquele homem queria ver. Então por que Jesus pergunta? A pergunta não era uma resposta para Jesus, era uma resposta que o homem precisava dar para ele mesmo. Em outras palavras, Jesus está dizendo para ele assim: até onde você acredita que eu posso mudar a sua vida? Aleluia. Até onde você pensa que eu tenho o poder de fazer algo em seu favor? Olha para dentro de si mesmo. Essa pergunta está sendo assim: olha para dentro de si mesmo. Você realmente acredita que eu posso mudar a sua história? E até onde? Porque esse homem poderia dizer: Jesus, usa mais pessoas para me dar mais esmolas aqui. Jesus, me dá força para aguentar ficar cego até o dia que eu morrer. Jesus, me sustenta cada dia que eu vier pedir esmola aqui, que eu não desista de pedir esmola. Ele poderia pedir tudo isso, meus irmãos, mas ele tem uma convicção, e essa pergunta foi para agitar a fé desse homem, para ele manifestar a fé dele. Essa pergunta foi para ele colocar a fé dele para fora, para ele manifestar a fé. Senhor, eu quero ver. E o Senhor Jesus está perguntando para você aqui nessa noite: o que é que você quer que eu te faça? Glória a Deus. Jesus conhece a tua vida, meu irmão. E Jesus tem poder de fazer tudo o impossível acontecer. Mas essa é uma pergunta para você responder como uma reflexão sobre a sua fé. Até onde você acredita que Deus pode te abençoar nessa noite. Há pessoas que vêm num culto e elas acreditam: Jesus pode me salvar. Ótimo, maravilhoso. É o centro do Evangelho. Há outros que acreditam: Jesus pode me dar um bem-estar, me fazer sair desse culto melhor do que eu cheguei. Amém, aleluia, pode mesmo, e Ele faz. Mas há outras pessoas que pensam: em um culto como esse, eu sinto uma dor de cabeça constante, Jesus pode me curar, e pode. Há outras pessoas que pensam mais: Jesus pode, além de me dar um bem-estar, além de me salvar, que é o principal, Jesus também pode tocar na minha vida aqui, mas tocar na minha família lá também. Jesus pode curar uma dor de cabeça, mas Ele também me arranca o câncer. Jesus pode consertar uma quebradura, mas Ele pode fazer um órgão amputado crescer. Qual o problema? Não tem problema para Jesus, meus irmãos. Essa é uma pergunta para você não limitar o fluxo do poder de Deus sobre a sua vida. Porque se você acreditar: na hora que eu colocar o pé naquela igreja, eu vou ser curado, eu vou ser fortalecido, o mal que me acompanhava sai. É assim que vai acontecer. Agora, se você acreditar: eu estou salvo, está tudo bem. Ótimo. Se você não acreditar na cura, se você não acreditar na libertação, se você não acreditar que Deus pode prosperar você, que Jesus pode tocar na sua família a quilômetros de distância daqui, está tudo bem, você tem a salvação, você vai morar no céu. Mas eu estou dizendo aqui para você uma coisa: se você é do tipo desse cego aqui, se você é do tipo que eu sou e que muitos são aqui, que acreditam que não há limites para o poder de Deus, então abre a tua boca e diz tudo aquilo que você está precisando. Libera a tua fé, porque Deus já está liberando o seu poder. Fica de pé, por favor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu estou sentindo a presença dele aqui neste lugar. Aleluia. Vai, a tua fé te salvou. E logo ele viu, aleluia. Oh, glória a Deus. Vai, a tua fé alcançou. Vai, a tua fé está liberada. Vai, a tua fé abriu a porta. Aleluia. Vai. E aquele homem
vai fazer aqui agora? Ele vai seguir Jesus pelo caminho. Seja grato a tudo aquilo que Deus fizer pela sua vida. Não só desfrute da bênção, mas agradeça com a sua própria vida tudo aquilo que Deus está fazendo e o que Ele vai fazer. E a melhor forma de gratidão é você seguir a Jesus pelo caminho. Aleluia. Eu quero perguntar nessa noite, antes da gente orar, quem quer aceitar Jesus como seu Salvador? Levante a sua mão, sim. Aonde está a primeira pessoa que quer aceitar a Jesus? A primeira pessoa que quer voltar para Jesus nessa noite, levante a sua mão, assim, volta para Cristo agora. Tem alguém que está desviado, quer voltar? Tenho amor, e hoje já não tenho mais temor. Aprendi a amar o próximo também. Perdoar aquele que me ofendeu. Deus ama você, eu amo também. Por isso é que eu estou sempre a cantar, a cantar. Com Cristo meu Senhor sempre a dar. Com Cristo eu aprendi a perdoar. Com Cristo para sempre viverei, viverás. E você que anda neste mundo sem razão, aprenda a perdoar o seu irmão. Viverei, viverás. Quer viver uma nova história? Vivendo o amor de Deus, manifestando o amor de Deus pelas vidas também. Esse é o seu dia. Amém? Nós vamos orar aqui. Se alguém quiser tomar essa decisão com Cristo, ainda dá tempo de você entregar a sua vida a Jesus nesta noite. Põe a mão sobre a sua cabeça. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus nós clamamos agora por estas pessoas que estão aqui na minha frente. O mesmo poder que salvou aquele servo, que transformou a vida dele, o mesmo poder que tirou ele de uma vida sem razão, deu a ele sentido, deu a ele propósito, direcionamento e liberdade. É o mesmo poder que vai tocar agora nesta pessoa. Senhor, eu não sei o que se passa, mas eu clamo agora pelos milagres do Senhor sobre este povo. Libera os teus milagres, Senhor, em forma de cura divina, de libertação, de opressão do inimigo. Em nome de Jesus, todo o mal que estava aprisionando esta pessoa a uma situação de derrota, de miséria, de destruição, saia agora, em nome de Jesus Cristo. Todo espírito opressivo, todo espírito de derrota financeira, derrota familiar, de derrota na saúde, eu te repreendo agora. Oh Senhor Jesus, vai liberando os teus milagres, vai tocando agora, Senhor, em alguém que está perturbado aqui, alguém, Senhor, que não tem paz, não tem alegria na sua própria família. Eu repreendo agora, sai macumba, sai feitiçaria, sai encantamento, sai demônio que está escondido na casa, que está escondido na empresa, vai saindo agora toda magia negra, todo enfeitiçamento que alcançou esta pessoa através de um ritual, através de uma oferenda. Eu repreendo agora, saia desta vida, saia desta casa, saia desta família, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E a bênção do Senhor que alcançou aquele homem, que transformou a história dele, passe agora a transformar também todos que estão dizendo: Senhor, é isto que eu quero que o Senhor me faça. Aquele homem disse: eu quero algo. Senhor, em nome de Jesus,
Eu sei que o Senhor está ouvindo cada um. Então libera a bênção. E a palavra do Senhor para todo aquele que crê é: vai, a tua fé te salvou. Eita glória! Aquele homem não precisou esperar outro dia, imediatamente ele viu. Então pega essa palavra de Jesus para você aqui nessa noite. Se você crê, você não precisa esperar amanhã. Agora mesmo o Senhor está tocando na sua situação. Nesta hora mesmo o poder de Deus está quebrando a maldição que estava sobre a sua vida. Neste momento, as trevas que te acompanhavam, o Senhor está dissipando agora. Receba a libertação, receba a cura divina, receba a transformação da sua história. Esse mal que te afrontava cai por terra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda maldição é quebrada. Em nome de Jesus, todo ataque do mal é cancelado. Em nome de Jesus, toda treva sai, toda palavra contrária sai, toda inveja sai. Toca, Senhor, toca, restaura a saúde. Todo mal sai agora. Sai, 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 sai. Todo peso de maldição familiar, todo peso de herança familiar, todo peso de magia, de perturbações, eu repreendo agora o vício, a opressão e o medo, em nome de Jesus. Você que tem enfermidades palpáveis e pode colocar a mão, coloque a mão no local da sua enfermidade. Se você não pode, mantenha sua mão no seu coração. Senhor, todos agora que têm enfermidades, caroços, tumores, dores, inflamações e infecções, não tenho como pôr as mãos sobre cada um deles, mas o Senhor pode. Então coloque as tuas mãos agora, e em nome de Jesus, em nome de Jesus, na hora que eu disser 3, esse caroço, essa dor, esse mal, esse peso, esse sufocamento vai sair e você vai glorificar o nome do Senhor. 1, 2, 3. Agora, tira a mão do local da sua enfermidade e glorifica o nome do Senhor. Porque o mal que estava no seu corpo já foi destruído pelo poderoso nome de Jesus. Você que precisa de chave de providência, levante a sua mão assim, sua mão direita. Toca, Senhor, nas mãos agora. Fisicamente não vai acontecer nada, mas espiritualmente coloca a chave da vitória na mão deste povo, porque a porta que cada um aqui veio buscar, a chave está sendo liberada para eles. Receba pelo poder do nome de Jesus. Amém? E quem crê comigo pode glorificar o nome do Senhor, aplaude e exalta o nome de Jesus.